olha só, gente. Lembra quando eu dublei uma Mali ilegalmente canônica de Família de Freddy's? Enfim, agora tem faixas de áudio, então eu vou reagir. Há quanto tempo? Realmente. Você está pronto para continuar? O que você está fazendo? Uma leitura leve. Não se estrague. Deixe-me fazer o trabalho duro para você e continuar a linha do tempo mais inegavelmente canônica de FNAF que você já ouviu. 1985. William Afton, depois de um longo dia de trabalho em uma onda de assassinatos de 5 minutos, decidiu voltar para a área de jantar da Fred Fazbear's Pizza e ficar parado como se nada tivesse acontecido. No entanto, o restaurante inteiro entrou em pânico quando um dos clientes viu Henry fazendo aquela coisa de olhar vazio novamente. William decidiu que esse era o momento perfeito para finalmente confrontar Henry sobre os $5 que lhe eram devidos, mas com o canto do olho, ele viu um garoto suspeito pular da piscina de bolinhas. William já tinha visto esse garoto antes, socializando com alguns clientes regulares nas últimas semanas. Ele não costumava especular o que os clientes estavam fazendo, mas ele sentia fortemente que algo estava errado com esse garoto em particular. Então ele decidiu traumatizá-lo para se divertir. William atraiu a criança para o quarto seguro e o presenteou com a visão de todas as crianças recém-empalhadas desaparecidas. O garoto, razoavelmente horrorizado com isso, correu loucamente de volta para a piscina de bolinhas enquanto William o perseguia. Assim que mergulhou de volta, William decidiu que não valia a pena continuar. A piscina de bolinhas não era agradável. Então William estava quase desistindo da perseguição até que a piscina de bolinhas se iluminou. William percebeu que havia algo muito mais misterioso sobre isso do que aparentava. Então ele decidiu voltar depois de fazer alguns preparativos. Na manhã seguinte, ele se vestiu para um possível destino de férias, fez uma sessão de fotos para que Henry tivesse uma vaga ideia de onde estava e vestiu o traje de primavera Bonnie antes de mergulhar na piscina. Spring, mano. O ano é 2023. Oswald, um garoto que havia se aproveitado de uma piscina de bolinhas de viagem no tempo em uma pizzaria obscura chamada Jeff's nas últimas semanas, de repente saiu de lá em pânico e foi recebido por seu pai confuso e chateado. Antes que seu pai pudesse lhe dar uma bronca, William Afton o pegou de surpresa e o arrastou para as profundezas do poço sujo para que ele pudesse sair. William ficou surpreso com a facilidade com que alcançou Oswald, mas imaginou que devia haver alguma dilatação do tempo inexplicável que tornava as coisas mais convenientes. Com tudo isso resolvido, William tirou Oswald da pizzaria, descobriu que era um GPS e levou o menino para casa. Embora estivesse fascinado pelo ambiente, não conseguia absorver tudo completamente. Estava muito focado na brincadeira. Quando chegaram em casa, ele subornou sorrateiramente a mãe de Oswald para que ela continuasse brincando até novo aviso. Depois que Oswald adormeceu, William decidiu que queria bisbilhotar seus pertences só para se divertir. Depois de vasculhar as páginas de um dos cadernos do menino, ele encontrou desenhos dos antigos mascotes do Freddy's acompanhados de várias tentativas de personagens que ele não reconhecia. A curiosidade de William sobre como aquilo deveria ser foi o suficiente para inspirá-lo. Então, ele pegou algumas sobras da garagem e começou a trabalhar em um novo animatrônico para ver o que aconteceria. Da noite para o dia, a bagunça de William de alguma forma se transformou em uma obra-prima totalmente polida. No entanto, ao ver que ele havia criado nada além de uma personagem feminina convencionalmente atraente, William imediatamente perdeu o interesse. Então, ele a jogou no lixo antes de dormir. No dia seguinte, Oswald decidiu resgatar seu pai antes que fosse tarde demais. Embora William tenha tentado o seu melhor para parar o menino, Oswald conseguiu derrubá-lo. William, desorientado, tropeçou desajeitadamente em uma rede e se enforcou antes que Oswald e seu pai escapassem em segurança. Felizmente, a integridade estrutural precária veio em socorro do sufocado William. A rede da piscina de bolinhas quebrou, lançou William para baixo e para fora da piscina de bolinhas, e ele disparou de volta para o estacionamento do Fred em 1985 como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, em 2023, o empresário local Michael Afton finalmente organizou todos os seus planos para o renascimento da Fazbear Entertainment. Ele não estava exatamente no ponto que esperava, graças à Câmara Municipal de Hurricane ter descoberto que todos os seus documentos que mostravam a aprovação de diferentes projetos tinham assinaturas falsas. Normalmente, eles deixariam esse tipo de coisa passar, mas todos tinham problemas unânimes com Fred e aparentemente tinham um meio de acabar com os planos de Michael. Após a descoberta de fitas de treinamento nos destroços de seu desastre mais recente, ficou claro que a empresa estava destinada a acabar de vez. Sabendo que sua boa aparência não o livraria dessa, Michael pensou em uma solução mais prática para o problema. Então, ele rapidamente adulterou as fitas enquanto ninguém estava olhando. Desculpe-me, mas se você não se importar em assistir a esta fita novamente, acredito que você se enganará sobre o estado da empresa. Mano, o pessoal colocou a fita sem ver que tava quebrada. Semana, pois a Fazbear Entertainment é uma entidade corporativa. As mãos do Conselho Municipal estavam atadas por essa evidência indiscutível e, a contragosto, permitiram que Michael continuasse seus empreendimentos comerciais, desde que não construísse imediatamente um prédio gigante ocupando metade da cidade. Com isso, Michael decidiu comprar a pizzaria de Jeff, já que era apenas uma loja do Freddy's mal adaptada. Usando plantas deixadas no escritório, Mike fez recriações quase perfeitas dos animatrônicos clássicos. Tudo estava indo bem para Michael, e seus esforços o recompensaram com um sucesso estrondoso. Ouvir a cacofonia de clientes do Freddy's todos os dias deixou Mike confiante na pizzaria, e agora ele queria seguir um projeto mais pessoal. Depois de procurar cientistas locais, ele sequestrou Phineas Taggart para ajudá-lo em um novo produto para a Fazbear Entertainment. Michael descreveu sua visão para Taggart, uma substância maravilhosa que poderia clonar violentamente e substituir qualquer um que tocasse. Quando questionado sobre o motivo de querer criar tal coisa, Michael simplesmente descartou, considerando um trauma necessário, bem parecido com o que ele teve que passar para se tornar um empreendedor de sucesso. Certo, mas por que precisamos fazer Fazul especificamente? Isso vai construir o caráter. Taggart ficou satisfeito com a resposta e, depois de 26 minutos e meio, desenvolveu a primeira amostra de Fazul. Michael ficou em êxtase ao ver a criação, mas precisava ter certeza de que funcionaria. Antes que pudesse dispensar Taggart, o cientista implorou que ele pagasse. Mike não queria dar
você deixou passar, né? Nem falou pro policiais, né? O cientista implorou que ele pagasse. Mike não queria dar dinheiro de verdade para o cara, então ele simplesmente jogou um cachorro robô para ele e o expulsou. Enquanto isso, o animatrônico rejeitado das férias de William Afton foi jogado no lixo. Depois de um tempo, uma alma perdida o descobriu e decidiu chamá-lo de lar. Era a ex-mulher de William, Eleanor Schmidt, que havia sido expulsa do Malden Fred durante o último momento de glória de Anne e Emily. As crianças que habitavam a massa animatrônica votaram que Eleanor não merecia seguir em frente com elas. Então, eles rapidamente a expulsaram para que ela ficasse presa neste plano de existência indefinidamente. Após se recompor depois de todo esse tempo sentado no banco de trás do Enard, ela percebeu que este animatrônico não tinha nenhuma caracterização discernível antes de sua processão. Então, tendo total jurisdição para apresentar qualquer nome que quisesse, ela decidiu apenas usar o nome de Eleanor. Enquanto se ajustava ao seu novo corpo, Eleanor percebeu que seu vestido tinha uma característica que ela só pensou ser possível em seus sonhos mais loucos. Ele tinha bolsos. Ela precisava usá-los imediatamente. Então ela rapidamente olhou ao redor do ferro velho em busca de algo que valesse a pena colocar dentro deles. Seus olhos foram atraídos para uma pilha de discos estranhos dentro do porta-malas de um carro velho. Então, Eleanor foi em frente e os pegou. Ao pegá-los, no entanto, as ondas sonoras que esses discos emitiam lhe concederam um poder cósmico além de sua compreensão humana. Eleanor Os percebeu que mesmos podia fazer qualquer coisa que discos desejasse. Imediatamente se teletransportou para sua antiga empresa de contabilidade, esperando voltar ao trabalho imediatamente. Seu antigo chefe ficou perplexo ao vê-la novamente e disse sombriamente que ela havia sido demitida e substituída dourado 30.000 lá anos do antes. Ela não recebeu Flagda. bem a notícia. Tomada por uma raiva repentina, Eleanor matou seu antigo chefe e rapidamente se apaixonou pelo poder que a agonia dele lhe dava. Ela ficou obcecada em se alimentar mais disso, então começou a planejar o que fazer a seguir. Agora guardando o rancor de basicamente qualquer empresário naquele momento, ela mirou em todas as grandes corporações que conseguia pensar e obliterou todas as pessoas responsáveis por elas. Agora cheia do triplo do poder infinito que já tinha, Eleanor estava pronta O para reivindicar a triplo? vitória como o maior mal que o mundo já conheceu. Para sua surpresa, porém, basicamente todos na Terra que foram submetidos a essas corporações ficaram felizes com as melhorias imediatas na qualidade de vida. E Eleanor foi saudada como uma revolucionária benevolente, sugando a agonia dela com sua alegria coletiva. Tornar-se a heroína da classe trabalhadora não era o que Eleanor tinha em mente. Embora ela até gostasse do respeito, isso não adiantou nada para sua nova fome, e ela precisava causar mais problemas. Para evitar repetir o mesmo erro de antes, ela decidiu manter as coisas locais. Inspirada em como seu ex-marido conseguiu descobrir Reinand, ela foi até a Fred Fazbear's Pizza para fazer o que William fez, mas melhor. No entanto, quando ela se aproximou da porta da frente, Michael a viu e imediatamente ficou desconfiado. Quem é você e o que está fazendo aqui? Sou eu, sua mãe. Sem ressentimento sobre o incidente estúpido, certo? Não importa. Estou aqui para massacrar todos os seus clientes para satisfação pessoal. Que previsível. Ser chamada assim na hora realmente irritou Eleanor. Ela teria assassinado Michael por despeito em qualquer outra circunstância, mas como ela devia a ele depois do incidente da escavação, ela deixou esse ataque pessoal passar. Eleanor precisava provar que Mike estava errado, então ela decidiu fazer 9 últimas façanhas que ninguém jamais pensaria em fazer. Depois disso, uma criança azarada passou por acaso pelo campo de visão de Eleanor, e Eleanor decidiu que essa criança seria a primeira vítima perfeita para realmente testar seu poder. A criança chamada Sarah estava cuidando da própria vida enquanto Eleanor a seguia de perto. Quando Sarah se aproximou do lixão suspeitosamente relevante para a trama, Eleanor se teletransportou para o porta-malas que encontrou antes para que a garota anotasse. Sarah ficou incrivelmente fascinada com a beleza do animatrônico e a levou animadamente para casa para usá-la como uma peça de exposição ou algo assim. À noite, Eleanor imaginou que esse seria o momento perfeito para ativar e começar seu plano. Parecia um Lula Molusco lá, gente. Eu vi um Lula Molusco. A dublagem não percebi. No entanto, Eleanor disse a ela que ela precisava usar seu pingente para sempre para que isso funcionasse. Nos dias seguintes, Sarah se transformou completamente. Ela se tornou muito mais popular, muito mais confiante em sua aparência e muito mais paranoica de que algo daria errado. E deu errado. Algo deu. Com apenas um deslize em uma casca de banana colocada de forma cômica, o pingente de Eleanor voou do pescoço de Sarah. Para o terror de Sarah, Eleanor estava na verdade substituindo seu corpo por pedaços de sucata. E o pingente era tudo que mantinha sua membrana metálica óbvia unida. Sarah correu desesperadamente Essa de volta para casa para tentar implorar pela ajuda de colar Eleanor. de Ao que o animatrônico a acolheu se transformando em uma sósia do corpo original da garota. Se ela tivesse sobrevivido, Sarah poderia ter aprendido algum tipo de lição de moral com toda essa aprovação. Mas, infelizmente, ela havia se desintegrado completamente em uma pilha miserável de restos. Eleanor recuperou seu pingente, agora carregado de terrível agonia mais uma vez. Com esse aumento de poder, ela estava pronta para enfrentar toda a população de Hurricane de maneiras cada vez mais estranhas e específicas. Enquanto isso, Phineas Tagert estava em uma caçada pessoal por lixo aleatório. Esta noite em particular, o levou à pizzaria Fred Fazbear, agora em um sumidouro, onde William Afton e Andrew estavam sentados jogando Uno. A raiva de Andrew por William havia diminuído um pouco. Tudo o que ele precisava fazer era gritar em algum lixo e, logo, ele não tinha a mínima ideia do motivo de estar bravo em primeiro lugar. Infelizmente, o invasor Tagert acabou interrompendo a brincadeira e jogou seu cachorro robô no espírito de Andrew, amarrando seu resto à bateria de brinquedo. William olhou para o homem em leve angústia. Para evitar ser abordado, eletrocutado ou qualquer outra coisa, ele se levantou rapidamente e seguiu o homem para onde quer que ele fosse. Com isso, Taggart chegou ao seu laboratório com suas novas bugigangas e Andrew infestou o Fett, e William seguiu. Tagert não planejou nada especial para o lixo que estava coletando, mas encontrar uma alma perdida e um zumbi animatrônico realmente o motivou a tentar fazer algo espetacular com tudo isso. Para sua diversão, o zumbi era absolutamente hediondo, e Tagger só precisava mostrar a ele a feiura de William. Oh, por favor, eu posso ficar tão mal assim. Aterrorizado com a possibilidade de a lateral de seu traje ser terrivelmente queimada e quebrada, William acidentalmente olhou para seu reflexo e explodiu. Taggart, encantado com a repentina sujeira assombrada em todos os seus tesouros, decidiu tirar vantagem disso e misturá-los todos em uma nova criação. Este novo animatrônico não apenas fundiu as almas de William e Andrew em um corpo, mas também introduziu um terceiro espírito na mistura. Era uma criança chamada Jake, cuja morte, chocantemente, não teve nada a ver com Afton ou Fred. Com seu bom temperamento em comparação aos outros dois, ele conseguiu pilotar o animatrônico enquanto William e Andrew ficaram presos como motoristas do banco de trás. Taggart ficou encantado com sua vida, mas sua alegria durou pouco, pois William convenceu Jake a dar um tapa no cientista louco. No fim das contas, a presença de Afton dentro do animatrônico matou Phineas Tagert na hora. Jake ficou absolutamente horrorizado com isso, mas Andrew não se incomodou particularmente com isso. Após avaliarem os danos, eles concluíram que deveriam esperar que outra pessoa cuidasse da situação. Então, eles ficaram sentados ali e esperaram até que um lixeiro os encontrasse. Mas, como era de se esperar, o simples toque na taxa de costura foi o suficiente para matar esse cara também. Imediatamente, Jake percebeu quem era o responsável por isso. William já estava emitindo vibrações ruins, mas agora parecia descaradamente orgulhoso de si mesmo. Quando Jake tentou explicar isso, Andrew saiu em defesa de William. O que há de tão ruim nele? Ele trapaceou no Uno uma vez. Ele literalmente matou 2 pessoas agora mesmo. Mentiras e calúnias. Não, eu fiz isso. Na verdade, eu matei você também. Acho que eu me lembraria de ter sido assassinado. Jake precisava resolver isso rápido. Depois de algumas discussões internas, ele descobriu que Andrew gritava para liberar sua raiva. Com essa informação, Jake concluiu que juntar essas peças poderia refrescar a memória de Andrew. Ele se lembraria do motivo pelo qual William era um problema e eles poderiam finalmente se livrar do parasita roxo. Após algumas semanas correndo atrás de lixo e com apenas algumas baixas extras, o Stitch foi até uma fábrica abandonada para usar seu compactador de lixo na coleta. De repente, o detetive Everett Larson apareceu na cena, que estava rastreando o Stitch Raif esse tempo todo para tentar lidar com seu divórcio ou algo assim. Enquanto Larson se preparava para atirar nele, Jake de repente o notou e deu um salto mortal para trás do compactador de lixo em um ato de desafio. Enquanto o Stitch se amassava junto com todo o lixo, Andrew finalmente se lembrou do motivo de estar tão bravo com William Afton. Ele estava prestes a lutar com seu assassino mais uma vez, mas logo percebeu que ele poderia estar fora de seu alcance. Depois que o Stitch Raif caiu na pilha de lixo, a alma de William foi transferida para o lixo e começou a forjá-lo em um novo corpo. Depois de causar uma reação em cadeia com um maquinário antigo, William explodiu a fábrica e usou seus destroços a seu favor, crescendo até se tornar uma monstruosidade de 15 toneladas de altura. Então, tomando a decisão de cortar suas perdas, Andrew silenciosamente saiu correndo enquanto ainda podia. Larson, chocado com o quão dramaticamente a situação havia piorado, passou esse
Alguém disse agonia? Eleanor também estava lá. Aparentemente, após saber da existência da fusão de Apton, ela rapidamente se lançou nela para tentar absorver seu poder. Isso fez com que Apton se tornasse muito mais violento, e Larson quase foi morto pela fusão, antes que pudesse acabar com ele. Porém, ele começou a ouvir uma voz vindo de sua bolsa. Era a máscara do boneco, ou pelo menos sua mente delirante imaginou que deveria ser. Mesmo assim, ele a jogou nas canelas de Afton, e o impacto o fez desmoronar como um castelo de cartas. Enquanto Afton afundava no lago perto dos destroços, ele notou Eleanor escapando de seu corpo em colapso, e a reconheceu instantaneamente. Ela não era apenas uma criação abandonada de suas férias no tempo. Ele sentia o despeito emanando dela e sabia que só podia ser uma pessoa. A mulher que ele provavelmente amou e depois odiou definitivamente. Conseguiu se tornar muito mais do que ele jamais foi. E então ele olhou para ela com uma saudade agridoce antes que tudo se desvanecesse. William Afton estava morto. Agora que a fusão foi destruída, o espectro de costura correu para ajudar Larson. Jake estava sozinho agora e não deixaria mais ninguém morrer. Então ele golpeou o detetive com sua bateria e isso acabou com a agonia persistente deixada por Afton. Agora que Larson estava um pouco menos meio morto do que antes, ele imediatamente tentou lutar contra Eleanor. Ela não ficou impressionada com seu esforço e o arrastou para um rolo de destaques dentro de sua mente. Suas investigações, sua busca pela taxa de costura, seu casamento fracassado. Quem você acha que estava por trás de tudo isso? Ah, azar. Eu acho. Ah, pensei que estava sendo mais óbvio. Desculpe. De qualquer forma, era eu o tempo todo. Você não sabia, Larsen, mas eu sempre estive lá. Larson, horrorizado com a verdade revelada a ele por esse mestre do disfarce, atirou em Eleanor imediatamente 4 vezes seguidas. Isso conseguiu desorientá-lo o suficiente para levá-la a outra memória, onde Larson então agarrou um taco de beisebol e bateu na cabeça dela. Isso continuou em um loop por um tempo, enfraquecendo Eleanor, mas também não realizando muito além disso. Da perspectiva de um estranho, Larson e Eleanor apenas ficaram em um lugar em silêncio. O espectro costurado estava entediado de esperar, então Jake decidiu ver o que aconteceria se ele tentasse interagir com Eleanor sem que Afton infectasse seu toque. Isso permitiu que o espectro costurado espiasse suas memórias. Enquanto Larson e Eleanor ainda estavam tendo sua grande batalha, Jake descobriu a pior memória de Eleanor. Ouvi dizer que Billy D. Williams estava nessa. Opa. Spoilers. Confuso sobre qual era o problema aqui, mas ainda assim destemido, o espectro de Stitch agarrou Eleanor e a lançou na memória para ficar presa para sempre. Agora que Jake havia salvado o planeta da ira de Eleanor, ele se sentiu realizado em seu propósito. Com isso, ele deixou este mundo, e o espectro de Stitch não existia mais. Larson, agora sentado sozinho nos destroços de uma fábrica com 2 animatrônicos sem vida na sua frente, pensou no que fazer agora. Ele sabia que isso causaria um grande rebuliço no departamento de polícia se ele não tivesse uma explicação plausível em mãos. Então, ele simplesmente jogou Eleanor e os corpos de Citrates na piscina de bolinhas do Fred's e culpou a fazer entertainment por suas travessuras. Michael Afton, agora enfrentando uma reação imensa por reviver a empresa, teve que descobrir uma maneira de salvar sua reputação antes que ela desmoronasse novamente. Ele verificou seus planos em busca de qualquer coisa que pudesse ajudá-lo, e para seu alívio, havia uma solução perfeita. Tudo o que Mike precisou fazer foi encobrir essas alegações, apresentando-as como eventos fictícios de uma série de videogames. Depois de interrogar seu conselho de diretores para ver se algum deles sabia fazer um jogo, um deles se manifestou e disse que conhecia alguém que sabia. Isso levou Michael a um desenvolvedor independente fracassado com uma esperança desolada de sucesso, Steve Snodgrass. A única reivindicação de fama de Steve foi um título promocional criticado para El Chives, mas Mike podia sentir o potencial emanando desse criador. Steve só precisava de uma faísca, e Michael lhe deu um relâmpago. Steve, extasiado com a oportunidade de fazer uso apropriado de seu estilo de modelagem estranho, rapidamente criou um jogo chamado Five Nights at Freddy's. Era bem simples, mas Michael achou que era um ponto de partida perfeito. Depois que Steve postou este jogo sob o pretexto de que era totalmente não autorizado, sua popularidade disparou imediatamente. As pessoas estavam jogando a todo momento e, o mais importante, aqueles curiosos sobre a história oculta do jogo começaram a confundir fatos históricos com ficção moderna. Michael precisava que Steve fizesse uma sequência rápido. Steve então lançou mais 2 em apenas alguns dias com um sucesso retumbante. Mike percebeu rapidamente que esses jogos estavam, na verdade, ajudando com a controvérsia atual que a empresa estava enfrentando. Quaisquer que fossem os esqueletos que um dia estiveram no armário de Henry, não eram da conta dele. Então Mike decidiu assassinar Steve Snodgrass e encobrir sua morte com um título derivado feito por um fã. Com isso resolvido, Mike rapidamente encomendou uma série de livros de antologia para parodinhar os incidentes recentes com Eleanor e o Stitch Rei. Apesar do fato de todos saberem sobre essas ameaças públicas, a perspectiva de ler sobre elas fez com que o público imediatamente parasse de se importar. Tudo o que Michael precisava fazer agora era amarrar tudo de volta, incriminando Steve Snodgrass como um lunático qualquer tentando desfigurar sua marca. Então, ele contratou um estúdio chamado Silver Parasol para fazer um jogo de realidade virtual que consolidasse todos os rumores da Fazer Entertainment como nada mais do que ficção. O desenvolvimento foi bem padrão, considerando tudo. O estúdio se concentrou em refazer todos os 3 jogos originais de FNAF em VR, e então Michael pessoalmente forneceu a eles rabiscos de suas próprias experiências de vida para usar como inspiração para novas fases. Junto a isso, ele também jogou várias placas de circuito, principalmente da Scrap Trap e algum hardware antigo do Endoskeleton. Ele disse aos desenvolvedores que isso ajudava os personagens a se apresentarem no Pathfinder autenticamente no jogo, ao que todos coletivamente disseram que não era assim que funcionava. Após uma negociação gentil, Michael convenceu a equipe a escanear as placas de circuito. De qualquer forma, isso não pareceu realmente resolver nada inicialmente, mas logo algo despertou dentro do jogo de VR que ninguém ainda sabia. William Afton, contra todas as probabilidades, voltou da erradicação completa novamente devido a resquícios persistentes nas placas de circuito do Scrap Trap que possuíam um programa chamado Mimic 1. Observando o espaço virtual ao seu redor, William começou a vasculhar arquivos para obter uma forma mais tangível. Para sua decepção, ele não ficou muito satisfeito com nenhum dos modelos Spring Bonnie ou Spring Trap disponíveis para ele. Então, em vez de Por muito tempo eu tive dificuldade de achar músicas de qualidade na internet que não tinham. para manifestar uma para sua decepção, ele não ficou muito satisfeito com nenhum dos modelos Spring Bonnie ou Spring Trap disponíveis para ele. Então, em vez disso, William usou o poder do software de modelagem 3D para manifestar uma recriação digital de seu maravilhoso pijama. Para salvar sua nova forma, ele sobrescreveu um modelo Spring Trap não utilizado chamado Glitch Trap e decidiu que funcionaria perfeitamente para seu novo ambiente. Ele estava pensando no nome Malhair, mas não tinha ideia de como renomear os arquivos. Então ele apenas se contentou com o que tinha. Conforme a produção continuava e os testes beta começavam, Glitch Trap encontrou Jeremy Fitzgerald e o segurança que Balloon Boy mastigou uma vez. Agora trabalhando como um testador de controle de qualidade, Jeremy tentou descartar Glitch Trap como nada mais do que um bug. Com o passar do tempo, porém, ele acabou sendo cativado pelo coelho virtual, falando detalhes sobre os modelos de personagens e mapas de níveis do jogo. Jeremy concordou que isso era um problema e prometeu a Glitch Trap que consertaria as coisas e tornaria o jogo de RV o mais preciso possível. Os outros desenvolvedores, no entanto, se sentiram insultados pela repentina enxurrada de críticas. Jeremy atendeu. Nada disso parecia racional ou útil. Então todos conspiraram para se livrar dele. Após encontrar um cortador de papel guilhotina, a equipe de desenvolvimento da Silver Parasol cortou o rosto de Jeremy e fez parecer que ele fez isso em um acesso de histeria. Jeremy não gostou muito disso. Então finalmente largou seu emprego como testador de controle de qualidade e processou a Silver Parasol por cortar seu rosto. Com sua vaga agora aberta, uma sucessora com o nome duvidoso de Tap Girl assumiu seu lugar. Tap Girl, assim como Jeremy, também estava estranhamente ligada à história da Fazer Entertainment. Seu irmão, Phone Dude, a atraiu para um interesse apaixonado pela empresa enquanto construía o Five Yards Fright. Agora que ele havia desaparecido, ela decidiu compensar seu erro e participar do renascimento atual da empresa. Glitch Trap, ao ver Tap Girl, a reconheceu como uma das filhas de Phone Guy e concluiu que ela não era confiável. Ele já havia sido enganado pelo pai e pelo irmão dela e não deixaria que isso acontecesse novamente. Então Glitch Trap fez de tudo para assustá-la o
máximo possível enquanto ela tentava testar o jogo. Ficando apavorada com essa anomalia e descobrindo que a Silver Parasol estava fechando devido ao processo de germe, ela rapidamente começou a gravar registros de áudio documentando a presença de Glitch Trap e outros detalhes que poderiam ajudar qualquer testador de controle de qualidade que a substituísse. Enquanto ela continuava tentando excluir a anomalia do jogo, Glitch Trap elaborou um plano para se anexar às fitas virtuais dela para evitar que ela o matasse. Quando ela percebeu isso, já era tarde demais. Então, ela escondeu os arquivos de áudio no jogo o melhor que pôde antes que o desenvolvimento fosse interrompido. Glitch Trap não deixaria a Tapgar ir embora tão facilmente. Então, em seu último dia de trabalho, ele criou uma fase totalmente nova feita apenas para ela. Conforme Tapgar seguia seu rastro de coelho, ela logo percebeu que ele era o responsável pelos assassinatos que atormentavam Freddy o tempo todo. Sentindo-se cada vez mais enredada na realidade virtual, Tapgar logo se viu presa dentro do traje de Freddy Fazbear enquanto a Glitch Trap comemorava seu fim digital. Agora que a Silver Parasol não estava mais desenvolvendo a experiência virtual da Fazbear, Michael apagou todos os vestígios conhecidos da empresa e de seus funcionários. O estúdio substituto era administrado diretamente pela Fazbear Entertainment e eles enviaram alguns anúncios de empregos para conseguir novos testadores beta. Logo, um novo contratado ficou sabendo da oportunidade de emprego e se candidatou o mais rápido possível. A candidata era uma fã apaixonada de Five Nights at Freddy's chamada Vanessa Shell. Vanessa estava extremamente animada por ter a chance de testar um novo jogo de FNAF. Ela não estava confiante de que o novo estúdio manteria a integridade da franquia da trilogia Snodgrass, mas optou por ser otimista. Depois de colocar o fone de ouvido pela primeira vez, Vanessa vasculhou animadamente o jogo inteiro com quase nada além de entusiasmo. Vivenciar sua série favorita e imersão total foi uma sensação única, e ela estava se divertindo muito. Ela ficou um pouco decepcionada porque a maioria dos elementos da história foram aparentemente eliminados aqui, mas esse foi um preço pequeno a pagar comparado a todo. Conforme ela continuava, ela notou algumas falhas estranhas ao longo dos vários níveis. Talvez isso fosse algum tipo de nova história que ela estava desvendando. Depois de descobrir uma área escondida dentro do jogo, Vanessa conseguiu juntar as gravações da Tapgar e descobrir a verdade. Para seu horror, isso não era apenas uma nova história, era real. Ao perceber isso, Vanessa sentiu um arrepio na espinha quando se virou e viu alguém atrás dela. Vamos sacudir a cabeça. Você não gostou da voz? Essas são melhores? Britânicas. Depois que Vanessa fez uma pequena pausa para se recuperar do susto, ela recolocou o fone de ouvido hesitantemente e continuou testando o jogo. Enquanto jogava, ela percebeu que a Glitch Trap se tornava mais tangível conforme ela encontrava mais mensagens da Tapgar. Vanessa estava inquieta, mas decidiu que talvez fosse melhor falar com a anomalia. Glitch Trap estava diante dela em relativo silêncio. Então, ela entendeu isso como uma deixa para falar. O que começou com uma conversa sobre sua experiência testando o jogo levou a toda sua interpretação da linha do tempo de FNAF, incluindo cada gota de mídia externa da qual ela tinha conhecimento. Então, quando o Springtrap o encontrou, ele fez uma imitação perfeita do padrasto e depois o colocou em um forno em Fazbear's Frights. E acho que o lugar real pegou fogo, mas isso não aconteceu. Glitch Trap já tinha ouvido o suficiente. Qualquer bobagem que Vanessa estivesse contando não tinha nada a ver com o que realmente aconteceu. Então, ele a colocou a par dos eventos reais de sua vida, desde a criação de Ferdinand até a erradicação da fusão de Afton. Vanessa estava nas nuvens. Ela nunca poderia ter previsto obter uma compreensão tão abrangente de toda a história de Fred. E ela ficou chocada com o quão diferentes as respostas reais eram comparadas ao enredo que os jogos FNAF retratavam. Nesse momento, ela decidiu que queria ajudar a Glitch Trap a escapar do jogo de alguma forma. Então, como qualquer pessoa racional, Vanessa decidiu deixar a Glitch Trap se fundir com sua mente. Tirando o fone de ouvido, Vanessa agora via William ao seu lado no mundo real. E aí, cara? Não, acho que a outra voz era melhor, na verdade. Você é muito exigente. Afton, agora habitando o cérebro de Vanessa, não estava a fim de ficar confinado no corpo de outra pessoa novamente. Então, ele implorou para que ela o ajudasse a encontrar um novo corpo para si mesmo. Depois de pensar em tudo o que ele havia lhe dito, Vanessa decidiu que faria sua própria fantasia de coelho personalizada para manter William quieto enquanto tentavam colocá-lo de volta em uma forma física, porque isso demorava um pouco. No entanto, ela simplesmente criou uma máscara a tempo para o festival de Halloween que Fred estava organizando. Falando nisso, Michael Afton estava preparando algo grande. Ele vinha adiando seus planos de fazer uma figura paterna animatrônica há muito tempo, e era hora de finalmente colocar as coisas em prática. Ele precisava de um recipiente perfeito, algo que seu próprio pai criou. Após algumas considerações, Michael foi até o cemitério e desenterrou o corpo original do Fredbear. Ele ia reviver o animatrônico e transformá-lo no urso perfeito. Sem saber como reviver uma inteligência artificial, Mike imaginou que quantidades absurdas de eletricidade resolveriam o problema. Então, ele costurou Fredbear de volta e fez alguns testes para tentar trazê-lo de volta à vida. E foi um sucesso. Michael deixou o tempo passar rápido. O Fazbear Fall Fest seria em poucos dias, e ele ainda não tinha criado a atração perfeita para ele. De repente, ocorreu que poderia apresentar o animatrônico revivido como Fredbear até que pudesse consertá-lo adequadamente. Com certeza, isso funcionou perfeitamente e, finalmente, Fredbear era a estrela do show pela primeira vez em décadas. Enquanto participava do festival, Vanessa refletiu sobre suas escolhas de vida recentes. Enquanto ela participava sem entusiasmo das várias atrações, William finalmente descobriu que Michael estava por trás de tudo isso. Pela primeira vez em sua existência anormalmente prolongada, ele finalmente se sentiu um pouco orgulhoso de seu filho. Antes que ele pudesse refletir sobre essa nova emoção, no entanto, Vanessa acidentalmente esbarrou no empresário. Vanessa, completamente envergonhada, começou a se desculpar profusamente, ao que Mike apenas olhou fixamente para ela, esperando que ela fosse embora. Isso levou Vanessa a divagar mais uma vez sobre sua obsessão pela empresa dele. Só que dessa vez, ela tinha todo o conhecimento de William à sua disposição. Michael, inicialmente desinteressado, ficou surpreso com a compreensão inexplicável de Vanessa sobre a história da Fazbear Entertainment. Depois de avaliar se deveria ou não se livrar dela, ele concluiu que ela é poderia ser isso? Vai um novo emprego com tirar a especial. mulher? Vanessa agora fazia parte de uma equipe de segurança para um novo projeto em Mano, que Mike Mike estava era trabalhando. mesmo Fazbear Time Stars. cavaleiro. Este era um serviço de entrega especial em que a Fazbear Entertainment produzia em massa réplicas de alguns dos personagens mais icônicos do legado da empresa e as alugava por preços absurdamente altos. Vanessa ficou fascinada com esse conceito, e William percebeu que essa seria a maneira perfeita de obter uma recriação de sua fursuit favorita. Então, no primeiro dia de Vanessa como segurança, ela invadiu o sistema com suas habilidades de jogadora e ordenou a produção de animatrônicos Springtrap. Quando os superiores notaram algo incomum sobre isso, todos deram de ombros, já que Springtrap provavelmente era lucrativo o suficiente para alugar. William ficou emocionado ao ver que seu corpo havia sido perfeitamente refeito, mas ficou com medo quando percebeu que a Fazer Entertainment estava produzindo muito dele. Ele não queria ser apenas mais um Springtrap na multidão. Ele queria estar no centro das atenções. Vanessa ficou confusa sobre ele mudar de ideia, e eles começaram a discutir sobre a integridade de uma armadilha de mola única. Deixa Cansada disso, o Vanessa tentou bater na cabeça contra uma das réplicas para aí tentar se transferir, amarelo, e isso acabou então. deixando-a inconsciente, dando a William rédea solta para manipular seu corpo. Sabendo que isso poderia ser útil para esquemas futuros, ele rapidamente pesquisou como induzir a obediência em cobaias humanas para garantir que pudesse fazer isso sempre que fosse benéfico para ele. Isso, junto com algumas outras pesquisas preocupantes na web, alertou o departamento de TI imediatamente. Infelizmente, o único cara que se importou em contatar Vanessa sobre isso, Lewis, estava mais interessado em café do que em descobrir por que ela queria cortar as pessoas ao meio. Quando Vanessa acordou, ela não tinha nenhuma lembrança das façanhas que William estava fazendo e simplesmente retomou sua atividade normal de trabalho. Toda vez que William assumia o controle novamente, Lewis enviava outro e-mail perguntando por que Vanessa não estava entendendo a dica. Isso gerou muitas conversas unilaterais e convites para café. Mas fora isso, o serviço Funtime estava indo muito bem. As pessoas estavam alugando animatrônicos constantemente, e os fundos obtidos com isso inspiraram Michael a começar a oferecer personagens adicionais e variantes peculiares dos existentes. Havia apenas um problema. Além de ocasionais fatalidades por deixar animatrônicos infames e assassinos soltos em público, caminhões de entrega de animatrônicos e pizzas começaram a ser atacados por ursos. Para surpresa de Michael, os ursos adoravam o sabor de pizza e desprezavam os animatrônicos da Fazbear. Tudo isso graças ao seu senhor, Ferdinand von Bernard. Embora a arte marcial, o era poder cósmico de Ferdinand Ferdinand, permitiu que ele se integrasse perfeitamente à sociedade dos ursos. Sua aparência indicava aos ursos do mundo todo que ele era especial para sua espécie, e ele deu a todos eles uma sabedoria muito além de suas idades. A coisa mais importante que Ferdinand os ensinou, no entanto, foi guardar rancor da Fazbear Entertainment. Ser deixado para trás e substituído por seus criadores era uma coisa, mas seu arqui-inimigo, Michael, se tornar CEO da empresa era outra. Michael estava perdendo pelo menos 5 entregadores por dia devido a esses ataques de ursos e pagar os processos judiciais, por isso foi a gota
d'água. Então ele se encontrou com Vanessa em particular e mencionou sua violação de segurança anterior no serviço faz VR Funtime. Ela ficou imediatamente apavorada com a possibilidade de ser demitida. Mas, pelo contrário, Michael explicou que precisava que ela programasse secretamente uma ordem de guerra. Após mais instruções, Vanessa invadiu o Funtime Service mais uma vez para ordenar que os animatrônicos atacassem Bear inteira. Com apenas o apertar de um botão, a grande guerra dos ursos começou. Essa daqui é a diferença entre uma IA inteligente e uma IA burra. O mais frustrante é porque você busca uma resposta e a IA simplesmente inventa qualquer coisa. Dos ursos começou. Animatrônicos e nerds se enfrentaram ferozmente em poucos instantes. Os ursos que conseguiam reagir invadiram as linhas de frente sempre que podiam. E logo dois aliados chegaram para se juntar a eles. Era Trevor, o Caixa, e Harold, o Zelador, também conhecidos como Shadow Fred e Rick Fisk. Ambos tinham acabado de ser demitidos de seus antigos empregos no Fred's e Michael havia destruído completamente a pensão deles. Rick Foskes torturou um cliente por trapacear no back-end papel e isso conseguiu ultrapassar os limites. Aparentemente, Shadow Fred não queria trabalhar no Fred sem seu parceiro. Então, Michael demitiu também, só para que ele não pudesse pedir demissão formalmente. Sem nada a perder, Shadow Fred e Rick Fivos tentaram ajudar no esforço de guerra para se rebelar contra Michael. Infelizmente, enquanto Shadow Fred tentava conquistar uma tropa de ursos para a vitória, ele foi destruído por uma saraivada de fogos de artifício. Enquanto os remanescentes sombrios de Shadow Fred se espalhavam por Hurricane, a raiva de Richfall ficou tão forte que ele conseguiu desligar os servidores do serviço Funtime e acabar com o derramamento de sangue. Infelizmente, isso foi tarde demais, e ele partiu em uma jornada sem esperança para reunir seu parceiro e trazê-lo de volta. Ferdinand, descobrindo que Mike quase havia destruído seu povo, sabia que precisava fazer algo para consertar isso. Depois de atravessar as realidades para forjar o plano perfeito, Ferdinand entendeu o que precisava ser feito. Para se proteger, Ferdinand distorceu todos os ursos através do tempo e do espaço para uma nova dimensão que ele chamou de paraíso e esperou que as estrelas se alinhassem a seu favor. Agora que os ursos estavam aparentemente extintos, Michael não tinha nenhuma ameaça real ao seu negócio. Além disso, seu sucesso corporativo geral chamou a atenção de todas as grandes empresas do país. O vácuo de poder que todos eles compartilharam no massacre de Eleanor permitiu que Mike comprasse todos eles por um preço baixo. E a Fazer Entertainment se tornou uma mega corporação num piscar de olhos. Com isso, o cenário estava finalmente pronto para Michael construir o mega Pixelex dos seus sonhos. E o Conselho Municipal de Hurricane não podia dizer não dessa vez. Michael estava orgulhoso de Vanessa por sua cooperação e, apesar de ela não ser realmente qualificada para nenhuma promoção, ele ordenou que seu conselho de diretores a transferisse para chefe de segurança no Pixelex assim que a construção fosse concluída. Levaria tempo para esse projeto ser concluído, mas Michael tinha certeza absoluta de que seria nada menos que sua obra-prima. Por enquanto, ele foi deixado para contemplar seus dois projetos pessoais. Dreadbear tinha sido uma grande novidade para o Fall Fest, mas o mau estado de seu corpo não era sustentável para um negócio de longo prazo. Então Mike coletou a IA de Dreadbear para usar em um novo animatrônico, uma releitura glamourosa de Fred faz VR. Tudo o que Mike precisava agora era finalmente usar seu Fazoo para seu verdadeiro propósito. Com a confirmação de professores de ciências duvidosos de todo o país de que a substância funcionava, Mike estava confiante de que seu sonho mais inatingível se tornaria realidade. Agora explorando cada canto e recanto de Hurricane, ele procurou pelos restos que havia tossido após o incêndio na pizzaria para trazer seu irmão mais novo de volta. Logo após vaporizar a caixa de Rick com uma lanterna, Michael finalmente encontrou o que estava procurando. Uma energia caótica emanava do mais novo depósito de restos que ele descobriu, e ele sabia que o havia encontrado. Capturando os restos que retornavam para casa, Michael guiou a alma da criança até o Fazoo e viu o menino finalmente ser reconstruído. Agora que seu irmão realmente existia novamente, a névoa se dissipou. Depois de todo esse tempo, Michael finalmente conseguiu se lembrar do nome da criança, Gregory Afton. Tudo bem, espero que tenha sido o suficiente por enquanto. O final está chegando muito mais rápido do que este, e tenho que estar preparado. Espere, final. A falha de segurança é o fim? Sim, nada mais. Nenhum segredo na manga. Tudo termina com você verá. Até a próxima. Sim. Não, final não.